vamos lá, nós vamos falar mais um pouquinho sobre conhecendo a casa, ok? Deixa eu falar algo para você. Não existe nenhum preço para nós recebermos nada de Deus. Amém? Nós recebemos como filhos, como herança. Mas existe sim um preço se você for honesto em relação ao Evangelho. Amém? Se você estudar a vida de Paulo, você vai observar que ele teve sofrimentos por amor de Cristo. Amém? Perseguições. Por exemplo, uma pessoa que é religiosa e que vive debaixo da lei, ela vai nos perseguir. Ismael sempre, a lei sempre persegue, né, o filho da graça, Isaque. Isso é histórico na Bíblia. Amém? Então não fique, nós vamos ser caluniados, vão falar mal de nós. Por isso que nós temos que ter as nossas convicções, amém? Mas vamos nos manter honestos em relação ao Evangelho de Jesus. Amém? E a Bíblia nos ensina, né, que nós não devemos nos apartar da simplicidade do Evangelho. Esse é o nosso coração, a simplicidade. Amém? Então vamos lá. Quero compartilhar com os irmãos aqui tipos de governo da igreja. Vamos falar aqui, hoje nós vamos oficializar uma mudança que é muito forte. Dificilmente você vai encontrar alguém fazendo isso que nós vamos fazer isso aqui. Vamos fazer hoje. Mas para que haja fundamento e você entenda o porquê dessa mudança, nós vamos compartilhar algumas coisas aqui interessantes, né? Amém? Então, como que deveria funcionar o modelo de governo da igreja? É isso que eu quero falar com vocês. Amém? E outras coisas mais. O governo da igreja, eu vou ler, você pode acompanhar, vai passando lá, amém? Pode passar. Vamos lá, você pode acompanhar no telão também e ler junto, amém? O governo da igreja é um assunto de suma importância. Toda edificação da igreja depende do tipo de governo de uma igreja. Precisamos ter clareza dos princípios que a palavra de Deus estabelece sobre esse assunto. Quando lidamos com o assunto, né, do ministério na igreja local, nós precisamos ter uma abordagem, né, de absoluta sinceridade. Não podemos ser superficiais, mas precisamos investigar a palavra de Deus para conhecer o seu padrão para nós. Também precisamos ter temor, porque o avanço da obra depende de igrejas locais que possuam um governo bíblico. Devemos deixar de lado nossa perspectiva pessoal e nossas preferências humanas e nos submeter ao plano do Senhor. Basicamente, há 5 formas de governo da igreja. Deve haver pequenas variações desses 5 tipos, mas para o nosso entendimento vamos nos deter numa breve explicação de cada um deles. Amém? Então, como deveria funcionar o modelo de governo da igreja? Basicamente, né, se você for estudar a história da igreja, as igrejas, você vai observar que a maior parte das igrejas se encaixa num desses 5 modelos de governo da igreja. Amém? O primeiro, o governo de um único homem, episcopal, ou seja, uma única pessoa, né, que governa a igreja. Esse tipo de governo é também conhecido como governo episcopal. Esta é a forma de governo que encontramos na maioria das igrejas independentes. Nessa forma de governo, o pastor é o quê? Oi? Supremo governante. Obrigado. Aqui tem um pretinho no meu computador aqui, tá? Que toma todas as decisões. Ele estabelece os alvos sozinhos e encoraja as pessoas a aceitarem a sua autoridade indispensável. Ele é a fonte de entusiasmo, energia, novas ideias e programas da igreja. Certamente essa é a forma de governo mais fraca e mais perigosa. Existem legiões de tentações acompanhando esse tipo de governo. Esta posição de proeminência com poder autocrático para definir todas as práticas da igreja em uma liberdade sem restrição alguma podem causar prejuízos imensos para a igreja. A mentalidade de chefe pode trazer consequências, né, desastrosas. E quando o pastor naufraga, toda a congregação se vê jogada ao mar, cheio de agonia e tristeza. Muitos não sobrevivem às águas amargura em que são jogadas. As águas de amargura que são jogadas. Então é o modelo de um só homem. Se esse pastor cair, acabou a igreja, fechou tudo, estourou, né, a estrutura toda.
É um modelo de um homem só na liderança da igreja. Nesses dias deveríamos mudar o termo igrejas independentes para igrejas particulares. A verdade é que muitas igrejas se tornaram propriedade particular do seu pastor. Eu creio que muitas igrejas têm experimentado o mover de Deus em nosso país, mas infelizmente por causa de métodos humanos, práticas mundanas, extremos desequilíbrios e uso inadequado do dinheiro, essas igrejas caíram na reprovação do Senhor. Normalmente esses pastores são intocáveis, agem sozinhos, mas nunca sofrem sozinhos. Muita confusão e pessoas feridas são deixadas no caminho. O pior é que todas as igrejas sofrem por causa do erro de um que se tornou proeminente. Nesse tipo de governo, todas as coisas estão muito bem quando não há problemas. Ou seja, qualquer sistema pode ser bom em tempos de paz. Simplesmente porque o governo não é vital em tempos de paz. Mas quando a tempestade vem, e acredite, ela vem, então nós descobrimos se a casa foi edificada sobre a rocha. Esta é a razão porque precisamos de definir a visão bíblica sobre o governo da igreja. Pontos positivos sobre esse modelo. Tudo na vida tem um ponto positivo, né? Quase tudo. Pontos positivos e negativos. É um modelo de governo que dá mais agilidade à igreja, tudo só depende da aprovação de uma pessoa. O pastor decide fazer, quem vai fazer, o que vai ser feito. Tudo é resolvido de forma rápida e ágil. Os casos de disciplina também são rapidamente resolvidos, trazendo a devida ordem à comunidade. Pontos negativos. É desnecessário dizer que a concentração de poder na mão de uma única pessoa é algo muito perigoso. Os erros do pastor podem desviar para sempre sua igreja, uma vez que não há uma autoridade superior. Em caso de desvio de conduta do pastor, não haverá ninguém para exortá-lo. Nos casos de haver injustiça na aplicação da disciplina, o membro da igreja ficará sem ter quem recorrer, prejudicado, não tendo a quem então recorrer. Esse modelo também dá margem a perseguições de oponentes, né? Não deveria ter, mas se só tem alguém na liderança, o pastor pode ter o seu inimigo. Ainda que esses estejam com a razão, bem como beneficiamento e falta de disciplina para aliados. Todos esses problemas são decorrentes do poder absoluto, né? Que apenas um pastor ou líder possa ter. Governo congregacional ou democrático. É outro modelo que é aplicado, né? Então, algumas igrejas têm o pastor lá que é a figura que ele tem toda a autoridade, ele resolve tudo sozinho. Ok? Manda e desmanda tudo sozinho, sem nenhuma equipe. Agora tem o governo congregacional ou democrático. Essa segunda forma de governo é também conhecida como governo democrático da igreja. Em igrejas assim, todas as coisas são decididas pelo voto da congregação. As pessoas votam para decidir a cor da pintura do prédio e até para contratar ou demitir pastores. O pastor não tem um poder maior do que um membro comum da igreja. Ele simplesmente é contratado pela igreja para ensinar, pregar e administrar os rituais religiosos e sacramentos. Esse tipo de governo faz o ministro completamente dependente da vontade e ações dos membros. O perigo dessa forma de governo é que o pastor tem a tendência de pregar para agradar a maioria. Ele faz uma enquete antes de pregar, em vez de buscar ouvir a voz de Deus e falar a sua palavra. Evidentemente, isso não acontece com toda congregação que possui esse tipo de governo, mas é preciso dizer que essa é uma possibilidade assustadora. A história secular mostra as limitações desse tipo de democracia direta e absoluta. Não é por acaso que quase todas as nações adotam um tipo de governo republicano onde a democracia é representativa e não direta. A história de Israel mostra como a voz do povo e voz dos profetas levantados por Deus estavam quase sempre em desacordo.
Isso culminou na decisão do povo de ter uma monarquia em vez de uma teocracia. Está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 7 e 9. No decorrer dos anos, temos visto pastores feridos que investiram anos de suas vidas em igrejas, assim, para serem despedidos no final de uma assembleia de gente desamorosa. Quantos pastores vivem mudando de uma cidade para outra simplesmente porque congregações se cansaram deles? O resultado é que o filho desses pastores se torna amargos e distantes do evangelho. Também é terrível a tristeza de muitos pastores que foram votados para fora do ministério. No entanto, há um aspecto positivo nesse tipo de governo. É a sua dedicação à autonomia da igreja local, se opondo ao controle externo e centralizado. Pontos positivos desse modelo. Ninguém pode reclamar por não ter sido consultado ou ouvido. Todos os membros têm direito a voto e a opinar sobre os mais diversos assuntos da igreja. Isso acaba diminuindo o grau de insatisfação da comunidade. Pontos negativos. Em qualquer igreja há pessoas maduras e pessoas imaturas, mas todas podem votar. Essa é uma das grandes dificuldades desse regime de governo da igreja. A situação é muito constrangedora no caso de disciplina de um membro. A morosidade na tomada de decisão complica muito o processo de liderança, né? Uma vez ouvindo o irmão falar, o irmão Batista, a igreja Batista usa esse modelo, né? Ele falando que estavam fazendo uma reunião, fizeram uma votação para os membros sobre um assunto, e aí fizeram a votação, ele deu por encerrada a assembleia. E depois de dar por encerrada a assembleia, o irmão falou, eu sinto uma direção do Espírito. O irmão falou, infelizmente a assembleia acabou. Você tem que entender que a igreja também ela é uma organização. E ela tem um estatuto. E nessas igrejas, né, tem advogados, as igrejas tradicionais normalmente trabalham nesse modelo. E se o pastor que estava presidindo ali essa reunião aceitasse falar qualquer coisa depois que a reunião tivesse sido encerrada, algum irmão que não concordasse, ele podia impugnar aquela decisão, juridicamente. É as empresas, né? Aí o pastor falou, você pode até falar, se for do Espírito Santo nós vamos ouvir, mas não vamos fazer nada. Você pode falar. Ok? O governo representativo ou presbiteriano. Esse tipo de governo tem sido também chamado de governo presbiteriano. No entanto, o governo presbiteriano não é realmente o governo de presbíteros, mas o governo de uma diretoria que se qualifica como tal. Em geral, tais conselhos são constituídos de um grupo de membros proeminentes de homens de negócio, que, entre outras coisas, é responsável por contratar e demitir o pastor. Okay? Tem uma diretoria. Normalmente essa diretoria é eleita pelos membros da igreja, uma vez que uma de suas funções é manter o pastor em linha. Eles seguem uma série de normas e práticas que visam proteger a igreja. A diretoria é responsável por tomar a maior parte das decisões da igreja, gerir as finanças e viabilizar os projetos da congregação. O trabalho do pastor se limita a pregar aos domingos e dirigir sacramentos e rituais religiosos. Algumas vezes os membros dessa diretoria são chamados de presbíteros, mas a verdade é que são apenas homens de negócio e não presbíteros espirituais ou ministros ordenados. Pontos positivos: esse tipo de governo está livre tanto dos perigos do poder da concentração nas mãos de apenas uma pessoa, quanto da participação de muitas pessoas imaturas numa decisão democrática. Ele pressupõe que os homens mais preparados da igreja são eleitos pelos membros em assembleia para governá-la. A igreja é autônoma e livre para escolher seus representantes, baseado nas condições pré-estabelecidas na Bíblia para a ordenação de um presbítero. O problema é que só os mais proeminentes são eleitos.
O conselho da igreja, em caso de disciplina de um membro, tem condições de tratar o faltoso e aplicar-lhe a pena necessária para trazê-lo de volta ao caminho da palavra de Deus. Em caso de problemas com o conselho da igreja local, um membro sempre pode recorrer a um outro conselho superior. Isso diminui bastante a possibilidade de injustiças e erros na condução da igreja local. Só um minutinho. Pontos negativos. Como a congregação não participa das decisões, se acaba dando margem para críticas ao conselho. Esse tipo de governo, os processos se desenrolam de forma muito lenta. Normalmente esses conselhos debatem assuntos por muito tempo até chegarem a um acordo. O pastor não pode tomar decisões sozinho e algumas vezes é difícil conseguir reunir os membros da diretoria. Essa demora nas decisões pode dar uma impressão de desgoverno e abandono da igreja, uma vez que somente os membros da diretoria podem decidir os rumos a serem tomados e quase nunca os fazem com a agilidade necessária. Os membros da diretoria comumente não são homens conhecedores da palavra nem cheios do Espírito, o que gera uma grande perda para a obra de Deus. Essa demora nas decisões pode dar a impressão de desgoverno e abandono da igreja, uma vez que somente os membros da diretoria podem decidir os rumos a serem tomados, o que quase nunca fazem com a agilidade necessária. Ok, eu conheço uma igreja assim, não é nem do Paraná. Hoje em dia também estão usando o modelo de diretoria vitalícia. Então, na verdade, vira propriedade também de um grupo de homens aquela igreja. E eu conheço, eles contratam o pastor, eles chamam de responsável eclesiástico, mas esse responsável eclesiástico, esse pastor, não tem nenhum contato com finanças, com nada. Esse grupo de pessoas, eles são empresários, eles compraram os prédios da igreja e eles manipulam porque eles são donos do patrimônio da igreja e acaba que a comunidade fica na mão deles. Inclusive é de uma família. E são 2 presbíteros responsáveis que são filho do fundador que já faleceu. E eles contratam, essa igreja já teve uns 4 pastores nos últimos anos, e recentemente eles contrataram um último pastor que não tinha nenhum vínculo com os irmãos, não foi gerado na comunidade, ele pastoreia lá, mas ele sabe das limitações dele, e ele segue, aquilo que a diretoria quer. E esses 2 presbíteros, eu acho que, não sei se eles sabem abrir a Bíblia. Não pregam, não ministram, não falam nada do Evangelho. A única coisa que eles falam é de administração. E aquele pastor é o funcionário deles para tocar aquele negócio. Infelizmente. Governo central. Nessa forma de governo, a igreja é controlada externamente por uma diretoria regional ou nacional, ou por alguma organização externa. Esse controle externo pode ser feito como em alguns países europeus, por uma diretoria denominacional, por um bispo ou por um supremo pontífice. Quando há um problema na igreja local, a diretoria regional ou nacional tem autoridade sobre a igreja local, normalmente porque é dona do prédio da igreja. Eles podem também remover o pastor e destituir a diretoria da igreja de acordo com suas diretrizes. Eu creio que podemos dizer que a Igreja Universal possui um sistema de governo central. O pastor local não possui autonomia para fazer coisa alguma e se trata mais de um funcionário do escritório central. Nesse tipo de governo não existe o conselho de igreja local autônoma. Portanto, não vamos nos deter estudando suas características. Amém? Na verdade, um pastor da Universal, ele usa até o colchão da Universal. A roupa é da Universal. Tudo é da Universal. E quando ele se muda, ele não leva nada. Ele só vai lá e vai para outra região, que tudo é da Universal. E ele só executa aquilo que, inclusive a ministração da palavra,
ela é decidida, a palavra da semana, por um escritório central. Inclusive o bispo responsável prega por teleconferência para os demais bispos qual que vai ser a ênfase da semana. É assim que funciona a Universal. E a ênfase da semana é: vamos arrecadar money, dinheiro. Como arrecadar, como ressuscitar novamente Isaac, né? Trabalhar ali com Abraão e meu amigo, minha amiga. Tem que falar, você tem que acreditar no que você fala. Ok, queridos? Grandes igrejas, não é pequenos negócios, não, é grandes negócios. Ok? E tem o governo de uma equipe ministerial, presbitério. Esse tipo também pode ser chamado de governo dos anciões ou presbíteros. Nesse tipo de governo há muitos ministros trabalhando no apacentamento da congregação. Juntos com uma equipe, eles ministram a toda a igreja local para a qual eles foram chamados. Essa forma de governo poderia ser chamada de equipe ministerial. Como cremos que essa é a forma de governo mais bíblica, vamos nos deter estudando sua base nas Escrituras. Ok? É uma equipe. A palavra de Deus nos mostra claramente que o padrão de Deus é a equipe ministerial, não o governo de um só homem e nem o governo da maioria, mas a liderança compartilhada de uma equipe. Amém? Preste bem atenção, porque é assim que nós funcionamos, né? Na saudação de sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 1, Paulo escreve para 3 grupos de pessoas: os santos, os bispos e os diáconos. Observe que todos eles são mencionados no plural. Os santos são todos os crentes da igreja de Filipos. Não são apenas um grupo selecionado, mas todos os irmãos que compõem a casa de Deus. Os diáconos são aqueles encarregados de suprir as necessidades naturais dos santos e trazer ordem para a casa de Deus. Como não é nossa intenção tratar do trabalho dos diáconos hoje, não vamos nos deter, no seu ministério. Vamos lá ver os presbíteros aqui então. Um dos problemas que temos hoje é a quantidade de títulos entre os cristãos usados para descrever o ministério. Nós temos cardeais, arcebispos, bispos, presbíteros, pastores, superintendentes, supervisores, anciões, papas, sacerdotes, reverendos, quarta pessoa da Trindade, semideus, entendeu? Como resultado, existe uma variedade de posições e um número de hierarquia que foram desenvolvidas. Na Bíblia, Deus usa muitas palavras diferentes para descrever a mesma coisa. Por exemplo, ele usa cerca de 70 palavras para descrever a igreja. A mesma coisa acontece com os ministros da igreja. Há diferentes palavras no grego, mas todas elas descrevem a mesma coisa. Precisamos ser cuidadosos porque alguns tomam a palavra bispo e constroem uma hierarquia de bispos na igreja. Outros tomam a palavra grega traduzida como anciões ou presbíteros e constroem uma hierarquia com base nessas palavras. E ainda os que escolhem a palavra pastor estabelecem igrejas tendo pastores como líderes. Vários nomes para descrever o ministério. No Novo Testamento, muitas palavras são usadas para descrever o ministério na igreja local. Algumas dessas palavras eram também nomes comuns para as sinagogas. Anciões ou presbíteros. A palavra ancião era uma palavra que os primeiros cristãos estavam familiarizados por causa da sua origem judaica. Anciões eram usados desde os dias de Moisés, Números 11 e 16. Anciões acompanharam Josué na conquista da terra, Josué 7,6. O sinédrio era constituído de anciões, Mateus 26, 3. E cada sinagoga era liderado por anciões. Quando os apóstolos escreviam para as igrejas locais, era natural eles escreverem para os anciões. Estes eram homens que tinham uma posição reconhecida e que eram encarregados de supervisionarem e cuidarem dos demais irmãos da igreja. Os apóstolos não apenas escrevem para os anciões, mas eles se identificam como tais. Amém? Então na Bíblia você vai observar, Pedro,
ele mesmo se colocando como um ancião, como um presbítero. E algumas vezes ele é colocado como um apóstolo, porque é um dom. Amém? Ok, queridos? E aqui nós vamos encontrar isso em 1 Pedro 5:2, Tiago 5:14, e vamos ler pelo menos 1 Pedro. Abra a Bíblia, faça favor. Ok. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, orem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Ok? Irmão, só dá um aspas aqui, né? Aqui ele fala aqui, ó, Supremo Pastor, da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos. Sabe o que eu percebo? Até um grupinho de jovens que não vem nesse retiro, é porque eles acham que são os caras da graça. Que tem de gente na internet que acha que são os caras da graça, e eles não querem mais aprender com ninguém, eles gostam, já não é argumentar, é debater, é diferente. Porque, irmãos, quando você tem um coração para aprender, principalmente com os mais velhos, e não é só questão de idade, mas maturidade, você, né, senta pelo menos para ouvir, não só com os ouvidos, mas com o coração. Mas hoje a nossa juventude, eles sabem tudo. É ou não é? Sabem tudo. Mas são um fracasso em tudo, a maior parte deles. Entendeu? Tome cuidado. Amém? Na casa de Deus, que é uma família, deve ter honra. Amém? Naturalmente, não precisaria eu falar para você que a dona Ruth deveria passar na fila para comer antes de um adolescente, de uma pessoa mais nova do que ela. Mas porque nós não aprendemos a honrar, isso não acontece espontaneamente. Né? Ela vai ficar lá. Se um dia ela tiver de bengalinha com nós, ela tem que ficar lá. Você está entendendo? Porque as pessoas não aprendem a honrar. Precisamos aprender a honrar. Amém, queridos? Amém. A honrar todos. Amém? Mas a Bíblia está ensinando claramente aqui para os mais jovens honrar os mais velhos. Amém? Não é por uma questão de posição, mas em termos da comunidade, quem é o mais velho irmão entre nós aqui, desde que essa comunidade existe? Sou eu. Amém? É claro que os mais novos que vão chegando precisam honrar suas fontes, as pessoas que vieram antes. Amém? Isso é normal dentro do processo. Mas existe muita gente, né? Eu estava tentando explicar para um rapaz sobre ele falando na internet que a carne é boa. Eu falei, não, a carne não é boa. A Bíblia diz que a carne não é boa. Mas ele quer dar 10 mil argumentos sobre a carne, mas não quer ouvir nenhum argumento. Eu deixo. Porque fala ao sábio que ele se torna mais sábio. Amém? Tiago 5,14 fala sobre os presbíteros lá também.
entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome de Jesus. Não é para você sacralizar isso, mas está falando de uma posição, está mostrando aqui os presbíteros da igreja. 2 João, capítulo 1 fala sobre isso, 3 João 1. Amém? A palavra, traduzida como ancião, simplesmente significa alguém mais velho, maduro. Amém? Alguém mais velho e maduro. Era algo natural para a igreja no primeiro século manter na igreja os mesmos títulos que lhe eram familiar no Velho Testamento e nas sinagogas. Aí a Bíblia também fala sobre o bispo. A palavra bispo é traduzida, a palavra bispo em nossas Bíblias é encontrada, eu não vou falar aqui em grego porque não sei falar. Atos 20, 28, Filipenses capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo 3, 2, Tito 1, 7 e 1 Pedro 2, 25. Este era um título oficial entre os gregos, designando o governador de uma colônia. Tinha a conotação de governo e supervisão. Paulo usa esse termo quando escreve para as igrejas entre os gentios. Filipos ficava na Macedônia, Timóteo está em Éfeso e Tito ministrava em Creta. Ele parece ter adaptado sua comunicação ao que era comum entre os gentios. Por isso podemos dizer que era um sinônimo de ancião. Amém? Ele chamou de bispo aqui porque era comum para quem não era judeu. Mas é um sinônimo, é a mesma função. Pedro nos mostra que ancião e bispo eram palavras sinônimas, que se aplicavam às mesmas pessoas. Ok? Nós podemos ver isso aqui nesse texto, acho que para frente ele fala alguma coisa. Deixa eu ver se é esse 1 Pedro 5 aqui. Deixa eu pegar aquele novamente. Nós já vimos lá dos presbíteros. Tem outro texto aqui mais para frente que a gente vai ler que mostra no mesmo texto, no mesmo contexto, chamando de presbítero, em versículos seguintes de bispo. Mas eu já vou mostrar para os irmãos. Observe que Pedro era um apóstolo, mas aqui ele diz que era também um presbítero ancião. A palavra ancião descreve o homem, o homem maduro que está no governo da igreja. Mas o apóstolo descreve seu trabalho no ministério, seu dom ministerial. Pedro também se coloca na mesma posição dos demais presbíteros. Ele parece estar escrevendo para os iguais e não como alguém superior. Ok? Paulo deixa isso mais claro quando escreve para Tito, para que constituísse presbíteros em Creta. Paulo mostra claramente que presbíteros e bispos são a mesma coisa. Aqui que é o versículo que eu queria. Abre lá na sua Bíblia, amém? Acompanhe, para você poder explicar depois. Tito, capítulo 1, versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros. Você está vendo aqui, irmãos? Constituísse presbíteros. Toda igreja precisa ter os presbíteros. E eles são constituídos. Não é um dom, é uma constituição. Em cada cidade, como eu instruí. É preciso, aí ele fala, você vai lá nessa igreja que está estabelecida, e agora está na hora de colocar os presbíteros. E ele fala da qualificação desses presbíteros. Amém? Por quê? Uma igreja, assim como o Yuri falou ontem, a igreja de Roma, provavelmente não foi fundada por um apóstolo, foi fundada por um irmão, E aí o que acontece? Essa igreja começa a crescer. Vamos dar um exemplo aqui, trazendo para o nosso contexto. Você muda para uma cidade, a Irene muda lá para uma cidade, lá não tem a comunidade Amai, ela vai lá começar o seu grupo, sua igreja nas casas, e ela reúne, começa a crescer, avançar, daqui a pouco tem mais, reunindo em outra casa, e daqui a pouco ela fala, eu como presbítero responsável falo, nós temos que estabelecer agora, nessa igreja, um presbitério. E aí então, a gente vai estabelecer seguindo o quê? Aqui, essa orientação bíblica aqui, É preciso que o presbítero seja irrepreensível,
marido de uma só mulher, e que tenha os filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por se encarregar da obra de Deus, é necessário que o bispo, agora está falando do bispo, no mesmo contexto, porque é a mesma função. Só foi usado duas palavras diferentes para o judeu entender e para o gentil entender, ok? Os bispos sejam irrepreensíveis, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho. Não é que ele não pode beber, tá? Não pode ser alcoólatra, né? Beberrão, cara que fica... vamos ver as decisões hoje da casa. Entendeu? Não pode, né? Não violento, não ávido por lucro desonesto, né? Trapaceiro. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, porque exige dedicação. Amém, querido? O presbítero tem que ser alguém dedicado, porque ele é modelo para os demais. Você imagina, o presbítero não vai no Soma, não gosta de GP, não gosta nem de contribuir, não gosta nem de gente. Pode ser um presbítero, amém? Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros a sua doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Uma das funções do presbítero é cuidar dos ensinos da igreja. E se os irmãos perceberem, eu sou nessa parte aqui chato. O cara publicou da nossa comunidade, tem que perceber. O Murilo vai checar com uma pessoa aí na nossa comunidade, ele vai estar lá em nome do presbitério, porque parece que a pessoa crê que não é necessário mais se casar, é só se juntar e já está casado. Nós não cremos nisso. Ele vai certificar isso, e se a pessoa permanecer com essa posição, porque é uma crença, se ele crer nisso, ele vai reproduzir isso. É ou não é? Daqui um pouquinho os jovenzinhos estão, tudo tendo, se amaziando e depois, se largando, e vira bagunça na casa de Deus. Então ele vai conversar primeiro, se a pessoa insistir na posição, ela vai ser chamada para conversar com o presbitério. É sério, queridos, não é oba-oba. Não é casa da mãe Joana, né? Se a mãe Joana estiver aqui, não é casa dela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores, enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, os da lei. São faladores, mas não passam de enganadores. É necessário que eles sejam silenciados. Olha, está vendo aqui? É Bíblia. Irmãos, teve um caso, há um tempo atrás, que eu fui mal interpretado. Infelizmente, eu pensei que a igreja está comigo e fui, na verdade, não fui. Não vi os irmãos comigo. Porque é o seguinte, eu não condeno ninguém, jovem solteiro, que engravidar. Ok? Ninguém vai excluir o jovem solteiro por engravidar. Nós vamos apoiar, nós vamos ajudar. Mas nós não podemos também achar que isso é normal. Ei, glória a Deus, é isso mesmo. Né? Eu vi esses dias um cara na internet falando, a religião está mais preocupada com o pai do filho de Maria do que com o que está no ventre de Maria. Não é bem assim. Parece muita graça nisso. Mas eu tenho que me preocupar com o pai. Agora usou Maria, que é um contexto totalmente fora. Mas vamos colocar que Maria, no contexto normal, ela tivesse tido um relacionamento antes com José, e José não quer saber de Maria, e nasceu mais uma criança sem alguém que vai ser criado num ambiente de família. E por que nós temos tantos índices de criminalidade, revolta e etc? É porque as crianças estão nascendo fora de um contexto de família. Então nós não podemos achar que, beleza, né? Nós somos o povo da graça, vamos engravidando uns aos outros, né? Então envolvendo. Então agora um novo texto, né? Engravidar uns aos outros. Somos da graça, né? Não. Quem está me entendendo? Não somos o povo da justiça própria que vamos rejeitar, mas ao mesmo tempo, queridos, não se alegramos com isso no primeiro momento. Amém?
Depois, a criança está amaldiçoada? Claro que não, é bênção, e Deus usa até o nosso erro como graça depois. Mas nós não podemos achar que é normal. Os mais velhos têm que ensinar os mais jovens. Como é que não vamos achar que é normal? E aí teve uma situação, né, que aconteceu, e eu vi que só todo mundo estava festejando, mas eu queria saber se as pessoas estavam entendendo que isso não é bom para a igreja, que isso não é bom para o corpo, não é bom para a pessoa, e muito mais para a criança. Né, as irmãs que foram aqui, mães solteiras, sabem da dificuldade que vocês tiveram, né? Que tem que ser pai, tem que ser mãe. Agora, muitos de vocês não tiveram o ensino que os nossos jovens têm. Concorda comigo? E agora vocês estimulariam que isso é normal? Vamos lá, vamos gerando filho, e a casa vai crescendo. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então é nesse aspecto. Aí quando eu fui tratar, eu fui taxado o quê? Você é religioso, cadê a graça? Não, mas meu coração era de graça. Mas eu não quero que isso seja normal na igreja. Amém? Estão entendendo? Não quero que isso seja normal na igreja. Não é normal. E outra coisa, se você teve um filho solteiro, você deveria falar, isso não é bom não. A criança é bênção, porque sempre criança é bênção. Mas não é bom, eu não recomendo ninguém passar por o que eu passei. É ou não é? Então minha preocupação foi com isso. Não rejeitar quem teve filho. Não rejeito ninguém, irmãos. Ok? Mas eu não vou deixar de... Eu não vou falar assim, que maravilha, que é? Toca para frente. Faz mais uma aí. Não, a gente sabe, né? Se o jovem não tem noção na hora, terá depois. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Então, na casa de Deus, não é assim, o cara vai falando... Falou lá na reunião da igreja, nas casas, ninguém fala nada, não. Como é que você está falando aqui? Que para ser salvo tem que cumprir a lei? Opa, vem aqui. Não, nós não aceitamos no nosso meio esse ensino. Não, para ser salvo aqui tem que se circuncidar, e o Anderson já está preparado. Não, nós não aceitamos isso. Irmãos, outra coisa, nós nos posicionamos forte com as ideologias esquerdistas. Eu sou um combatente ferrenho no Facebook. E vou continuar. Por quê? Quem já escutou a pregação minha sobre dominação mundial, você vai entender. Ok? Acredite em mim, nós vamos ser pressionados a aceitar o homossexualismo como algo normal, em nome da graça. Inclusive tem uma Bíblia chamada Graça sobre Graça, onde eles tiraram todos os textos que são a Bíblia afirmando contra o homossexualismo. A Bíblia é graça sobre graça. Devia ser a Bíblia saindo do armário. Por que colocou o nome graça sobre graça? Porque o diabo quer deturpar a graça, para as pessoas fecharem o coração para a graça, que é Jesus. Por que ele não colocou lei sobre lei? Porque o diabo é sujo. Aí você vê esse movimento que não tem nada a ver com a graça, e você às vezes fecha o coração para quem está pregando a graça, que é Cristo. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento e toque o barco. É preciso que... amém. É necessário... Silenciados, não deve... Aqui. Ok, aqui tá bom. Ok? Então, certamente as palavras bispo e presbítero se referem ao mesmo ministério. Eles funcionam como pastores do rebanho. Essa mesma ideia está em Atos 20. Paulo manda chamar os presbíteros em Éfeso. E então, quando Paulo os exorta, ele diz que eles eram bispos. Isso mostra que ancião, presbítero e bispo são todos a mesma pessoa. Ancião e presbítero descreve a pessoa e bispo descreve a função no ministério. Quem eram os presbíteros?
Apesar da palavra ancião ter o sentido de idoso, eles não eram necessariamente idosos, eram apenas mais experientes. Amém? Aqui 35 anos na nossa comunidade já é bem idoso. 32 é idoso. Nossos idosos. Também é preciso enfatizar que os presbíteros eram ministros espirituais, ministros ordenados. Eles eram homens separados para a liderança espiritual no corpo de Cristo. Eles não eram homens de negócio ou gente bem-sucedida que controlava a igreja, ou seja, não é alguém que não tem chamado e que vem controlar a igreja porque tem dinheiro. Em vez disso, eles eram homens chamados por Deus. Eles talvez tivessem que trabalhar para se manterem como Paulo fez, mas eles certamente tinham um encargo ministerial sobre eles. Amém? Nós aqui, eu, o Yuri, os demais irmãos, Laudicir e outros irmãos trabalham por quê? Porque é necessário, mas nosso encargo é encargo pela casa de Deus. Pela casa de Deus. A pluralidade dos presbíteros. Um fato claro nas Escrituras é que havia mais de um presbítero em cada igreja local. Havia uma pluralidade na liderança da igreja. Eles se constituíam numa equipe ministerial na qual cada um subordinava seu interesse pessoal e sua opinião à unidade e eficiência do grupo. Como companheiros, cada um desempenhava a sua função no cuidado do rebanho. Paulo diz claramente que alguns anciões se afadigavam no ensino e outros presidiam. Vamos ler essa parte aqui. 1 Timóteo 5:7. Ordene essas coisas. 17, né? Obrigado, queridos. Aqui, vamos lá. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Amém, queridos? Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordaça o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Amém? Então, de fato, a igreja deveria honrar. E aqui está falando dupla honra, está falando com dinheiro, tá, queridos? Não é só tapinha nas costas. Amém? Então, se nem salário estamos conseguindo pagar, deixa pelo menos eu comer às vezes da frente. Não aceite acusação contra um presbítero. Aqui que é uma coisa que temos que aprender a praticar. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Não é alguém chegar falando: você viu lá o Kleberson, não sei o quê, querido? Ou como que é? Eu vi ele com outra mulher. Pode acontecer alguém, né? Não teve uma mulher agora que inventou uma calúnia contra o Marco Feliciano, ela se deu mal e agora ela está sendo processada? Quem viu isso na televisão? Você acha que uma mulher com raiva ou uma mulher que quer acabar com o casamento, ela não poderia chegar, ousada pelo diabo, falar assim: não, o Kleberson é meu amante? Aí a maioria dos bobinhos, né, ia falar: viu, sabia que tinha uma coisa estranha. O que você ia falar para essa pessoa? Isso é sério que você está falando. Nós temos um presbitério na nossa igreja, é um grupo de irmãos. Eu vou passar isso para eles. E você tem que apresentar 2 ou 3 testemunhas para a gente poder levantar essa denúncia contra o nosso presbítero. Não é passar uma doida lá na frente com a camisa do Corinthians falando que é minha amante. Oi? De jeito nenhum, tenho todos dentro da boca. Só um minutinho. 5:17. E aí ele vai colocando algumas recomendações aqui, amém? Ok?
Então, quantas testemunhas tem que ter para levantar uma denúncia contra o presbítero? 2 ou 3 testemunhas. Não é chegar qualquer um aí falando besteira. Então, se você me procurar falando uma denúncia contra o presbítero, eu já vou duvidar. Primeira posição é duvidar. Depois tem que ter 2 ou 3 testemunhas para começar a gente fazer alguma coisa. Irmãos, eu já contei isso num retiro, mas vou contar de novo. O meu pai uma vez foi salvar um casamento. E era de uma vizinha na frente de casa que estava tendo um relacionamento com o vizinho do lado de casa. Meu pai chamou o vizinho e falou: que isso, você vai abandonar sua família? No outro dia eles iriam embora. Meu pai soube e foi chamar o vizinho de madrugada. Meu pai foi usado por Deus e conseguiu convencer de esse homem não ir embora com a amante. Sabe o que aconteceu? Essa amante contratou uma mulher que era uma costureira da rua de baixo para dizer que era amante do meu pai. Graças a Deus que minha mãe confiou no meu pai, na palavra dele. Depois de 15 anos, essa mulher entrou na casa do meu pai pedindo perdão pela calúnia que tinha feito. Eu já falei várias vezes, tem mulher que é fácil do diabo destruir o casamento dela e homem. É só alguém fazer uma ligação na casa. Vamos imaginar que alguma mulher gosta do seu marido, quer destruir sua família. Ela liga lá e fala: eu sou amante do seu marido. Ah, tem irmã que não é nem escutar mais o assunto, porque ela confia mais numa ligação anônima do que no marido que dorme com ela. Facinho acabar com o teu casamento, só uma ligação. Não quero saber, não quero saber. É ou não é? O Yuri com uma loira, era a mãe dele, você vê? Irmãos, vamos falar a verdade. Qual que é a base para um relacionamento? É você confiar na pessoa. Meu amigo, para você provar que minha esposa, né? Mesmo que se você mostrar uma foto para mim, eu vou investigar a autenticidade dessa foto. Estou falando sério. Hoje eu trabalho com informática. Você montar uma foto de uma pessoa com a outra é facinho. Eu te coloco em Nova York agora, querido. Eu realizo o teu sonho agora. É, não é? Eu realizo o teu sonho de estar em Nova York agora. Ele estava lá ainda, olha lá no centro. Só colocar uma foto. Nós estamos na época da informática. Então não é simples. Então, como é que a minha esposa convive comigo todo dia? Eu conheço ela. Não é tão simples para alguém convencer para mim sobre ela algo diferente. Até porque se a pessoa chegar falando uma coisa, como eu convivo tanto com ela, vai ser mais fácil identificar se é verdade ou não. Porque eu conheço ela. Irmão, você sabia que lá em Goiânia já fizeram cartazes dizendo: Pastor Aloysio, falso profeta. E escreveram coisas sobre ele e colocaram nos postes de Goiânia. Então, não tem como você caminhar com alguém se você não confia nessa pessoa. Porque a última estratégia do diabo é levantar calúnia contra alguém que está sendo um canal de Deus na sua vida. Então, por isso que eu não vou por terceiro. Se alguém falar de algum irmão que eu confio, eu ligo para ele. Mas não ligo já acusando ele. Ligo duvidando. A pessoa é que vai ter que me provar que aquilo é verdade. Por isso que alguns irmãos falam: o pastor primeiro defende. Claro, eu confio nas pessoas. Primeiro eu vou defender. Por exemplo, você falar: Carliane está roubando dinheiro. Pô, eu conheço a Carliane há tantos anos. Eu estou duvidando do que você está falando. Você tem que me provar, tem que me mostrar os relatórios. E vai ter que mostrar 2 vezes. Aí que eu... O presbítero de uma igreja local... presbitério de uma igreja local era um grupo de anciões espirituais que supervisionava a casa de Deus. Apesar de não definir um número, o Novo Testamento sempre coloca a palavra presbítero no plural. Então não é um único presbítero, é um grupo de presbíteros. Amém? Aqui tem um monte de versículo para você ler depois, ok? Atos 11, 29 e 30, Atos 14, 23, Atos 15, versículo 4,
Atos 15, 22, Atos 16, 4, Atos 20, 17 e vai embora. Há somente duas exceções quando o plural não é usado. A primeira está em 1 Timóteo 3, 2 e em Tito 1, 7. Aqui Paulo está dando as qualificações de um ancião. A segunda exceção está em 2 João 1 e 3 João 1, onde João se apresenta como presbítero. Atos 13 é um exemplo maravilhoso de uma equipe ministerial na igreja de Antioquia. Ali vemos como o ministério de cada um era reconhecido. Entre os presbíteros de Antioquia, havia alguns que eram profetas e outros mestres. Então, presbítero ali fala de uma função de ordenação. Profeta e mestre fala de um dom, que, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11. A liderança do presbitério. Essa é uma questão que envolve dois aspectos. Em primeiro lugar, o Senhor advertiu os discípulos a respeito de hierarquia e governo na igreja. Está lá em Mateus 23, versículo 8 a 11. A vontade do Senhor é que dentro da igreja nenhuma pessoa dominaria as demais, mas seríamos todos irmãos. Não é dominação, amém, queridos? Estava falando com o irmão esses dias que eu fui visitar ele. Ele falou que um dia um cara bateu na casa dele, já saiu entrando, sai do quarto. Não é da nossa comunidade. Entendeu? Aqui. Ou seja, isso não é ser modelo, isso aí é invadir a privacidade da pessoa, isso é um dominador. Você tem que ser preso, não tem nem mandado para entrar na casa da pessoa dessa forma, isso é falta de respeito. Ok? No entanto, isso não significa que não haja liderança. Na equipe de presbítero há diferentes dons e habilidades, que resultam em diferentes responsabilidades. Mas todos os presbíteros são iguais como cooperadores da obra. Amém, irmãos? Então, aqui resumindo, nós queremos que a liderança da igreja é feita por uma equipe de presbíteros. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Ninguém quer? Está tudo claro? Ok? Mas eu vou falar para vocês. Aqui na nossa comunidade, os irmãos gostam que eu mande. Até coisa que a gente define no presbitério, eles perguntam depois: pastor, não dá para mudar isso aqui? Eu falo, não, queridos, aqui nós já definimos, está assim. Eles querem o modelo número 1, mas eu não quero. Eu que fico empurrando. Ok, irmãos? Então tira da sua cabecinha maravilhosa. Amém? Quem manda tudo é o pastor. Vamos cobrar os outros presbíteros. Vai lá na casa do Murilo. Vai lá na casa do Yuri. Vai lá na casa do Laudecir. Agora está mais longe. Na casa do Henrique. Amém? Deixa eu em paz. Ok, então, grupo de presbíteros. Nós já vamos falar um pouco mais quem são os nossos presbíteros e explicar sobre isso. Amém? Alguma pergunta? Está claro? Ok? Presbítero responsável. O que podemos dizer da função de presbítero responsável, que na maior parte das igrejas é chamado de pastor presidente ou pastor sênior? Como são chamados hoje? Eles são realmente necessários? Cremos que a resposta é sim, eles são necessários e até vitais para o bom andamento da obra. A ideia da pluralidade de presbítero não retira a necessidade de um responsável. A sabedoria nos ensina que em toda discussão precisa de um moderador, de um líder. Em toda a família há necessidade de um pai para dar a ordem na casa. Assim, todo presbitério precisa de um presbítero, que um dos presbíteros para liderá-lo. Ele é o primeiro entre iguais, sua função principal é fazer com que tudo funcione apropriadamente. Isso não significa que o presbítero responsável deve dominar sobre a equipe ou sobre a igreja. João escreve a respeito de alguém que amava a posição, de proeminência. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. O cara não escuta ninguém, entendeu? Ou idiotas. Ou Diótrefes. O presbítero responsável não é um chefe que dirige a todos os outros com mão de ferro, dizendo como cada coisa deve ser feita.
Ele não é técnico do time, mas o capitão que joga junto com os demais jogadores, apenas em posição diferente. Ele deve servir a equipe moderando, equipando, coordenando, encorajando, tudo que for preciso para que ela funcione em harmonia. Isso não vale apenas para os presbíteros, mas em qualquer função de liderança, amém? Assim como no presbitério, então, no caso da nossa comunidade, eu sou o presbítero responsável, mas estou ali só para ajudar a coordenar os trabalhos, para que as coisas, né? Tem um moderador, um facilitador. Da mesma coisa o GP, amém? Você está lá para ser um facilitador, você que está à frente do GP. Não é o cara que vai jogar sozinho, né? É o Romário, ganha a Copa de 94. Ok? Precisamos avançar para acabar com qualquer ideia de hierarquia entre nós. Todavia, precisamos ter sabedoria. Não podemos cair no extremo de lideranças ditatoriais, intocáveis, que tomam a igreja como propriedade particular. Mas não devemos cair em outro extremo, que é acabar com líderes na igreja em nome de um ensino que devemos deixar apenas o Espírito Santo governar a igreja. O que é totalmente contra o modelo deixado pelos apóstolos no livro de Atos. Os líderes servem para garantir o bom andamento dos trabalhos, tomando cuidado para não matar o corpo, e sim estimular que cada membro possa assumir a sua função na casa de Deus. Amém, queridos? Então, nós funcionamos com um modelo de presbitério, e dentro desse presbitério tem um presbítero responsável, né? No caso, lá em Florianópolis, o presbítero responsável é o Yuri, em São Paulo, Laudecir. Amém? Eles não têm uma equipe de presbíteros lá, mas eles são um presbítero responsável. No futuro, eles terão mais presbíteros com eles lá nessas cidades para, né, coordenar o trabalho com eles, ok? Pastor, vamos lá. A palavra pastor, né, é traduzida da palavra grega. Essa palavra é usada 18 vezes. Aqui você tem que entender, porque aqui tem uma mudança grande, ok? Preste bem atenção. Ela é usada 18 vezes no Novo Testamento. Em 15 ocorrências, ela é traduzida como pastor de rebanho, especialmente nos evangelhos. Em 2 vezes se refere ao Senhor Jesus, Hebreus 13:20 e 1 Pedro 2:25. Somente uma vez é traduzida como pastor no sentido que usamos na igreja, em Efésios 4:11. Ok? O verbo poimano, sei lá, é traduzido como pastorear. Eu tenho que fazer essa aula aqui, irmãos. Estou terminando de aprender o português, vou para o grego. E aparece 10 vezes em nossas Bíblias. Amém? O verbo. Dessas 3 vezes tem o sentido de pastorear o rebanho de Deus. João 21:16, Atos 20:28 e 1 Pedro 2:5. A palavra que usamos para nos referir ministro como pastor, entre aspas, era completamente desconhecida da igreja primitiva. A palavra pastor nunca é usada para se referir a um ministro no Novo Testamento, exceto quando se refere ao Senhor Jesus. No entanto, está claro que a função de pastorear está sobre os ombros de anciões, presbíteros ou bispos. A palavra pastor aponta para a função desses anciões, que devem treinar os santos para pastorear. Pastorear, então, é uma função de todos. Então, os presbíteros, os anciões, eles pastoreiam. Amém? É uma das funções do presbítero. Mas o dom ministerial, pastor, no Novo Testamento, é um dom. Amém? Que o presbítero também tem. Mas os que fazem parte do presbitério também têm esse dom. Mas não é exclusivo para quem é do presbitério. Amém? Nós podemos observar no nosso meio pessoas que têm o dom pastoral. Ou seja, eles têm facilidade de pastorear as pessoas. Eles gostam de cuidar das pessoas. Então isso é um dom. Amém? Ok? E não um ofício. Assim como lá em em Efésios capítulo 4, versículo 11, tem o dom de mestre, tem o dom de apóstolo, tem o dom de profeta, tem o dom de evangelista e tem o dom de pastor. Então diga assim, pastor é um dom. Amém? Diga, pastorear é a função de todos.
Amém? Quem tem o dom de pastor deve treinar os santos para pastorear. Agora, os presbíteros devem pastorear? Sim, também. Mas não são os únicos. E nem todo que tem o dom de pastor necessariamente precisa ser um presbítero. Entendeu? Aí vem aqui a nossa mudança, né? Mudança do nome pastor para presbítero. Com o passar do tempo foi adotado o nome de pastor ou padre na Igreja Católica para essa função de governo da igreja. Porém, isso traz algumas confusões com os dons ministeriais. Pastor, profeta, evangelista, apóstolo e mestre são dons ministeriais. Por ser um dom, é um presente dado à igreja. São recebidos de acordo com a vontade do Espírito Santo. Esses dons são para treinar e equipar a igreja, para que todos possam ser edificados. Mas não são títulos. Por isso é necessário desfazer essa confusão. Existem pessoas que receberam o dom de pastor, mas não são responsáveis pelo governo, por governar a igreja, mas devem exercer seu dom de pastor, cuidando das pessoas e ensinando outros a fazerem isso. Por isso decidimos em nossa igreja que não utilizaremos o título de pastor para a função de governo da igreja. Para essa função daremos o nome de presbítero. A igreja é governada por uma equipe de presbíteros, lideradas por um presbítero responsável. As pessoas têm o quê? Os dons ministeriais. As pessoas que têm os dons ministeriais serão reconhecidas na igreja e incentivadas a exercer o dom, edificando a igreja como treinadores de ministérios. Ou seja, ensinando os outros membros, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para pastores e doutores, eu não gosto dessa versão, essa quem gosta é o Felipe, querendo o treinamento dos santos, está na NVI, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Amém, queridos? Você entendeu então? Vamos lá. Não teremos mais ordenação de pastor. Não teremos mais ordenação de pastor, porque se ordenarmos os irmãos com dom pastoral, teremos que ordenar os irmãos com outros dons. Ordenar os mestres, ordenar os profetas, ordenar os apóstolos, ok? Mas como já dissemos, serão reconhecidos pela igreja para que todo o corpo seja equipado. Então, se algum irmão tiver algum dom desse, você vai ser usado para treinar os santos. Amém? Em nossa comunidade não chamaremos, usando nossas funções do corpo de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Apesar de nós termos os presbíteros, ok? Que é uma função de ordenação na casa de Deus. Ninguém vai ser chamado de presbítero. Ou seja, você não precisa se comunicar comigo chamando presbítero Kleberson. Você vai chamar eu pelo meu nome. Mas se perguntarem, quem é o responsável, quem que está pastoreando, você pode nos indicar, Se alguém perguntar quem pastoreia aqui, você pode falar, eu gostaria que você falasse todos. Para que os irmãos comecem a mudar essa visão clerical. Mas eles vão perguntar, quem que é o responsável aqui? Não, nós temos os presbíteros. Aquele é um, aquele é outro, aquele é outro. Você aponta quem você sabe que são os presbíteros. Mas pastorear, quem que vai pastorear? Então você está ordenado pastor agora. Em nome de Padre, Filho e Espírito Santo, amém. Sem seminário, sem nada. Amém? Ok? Você entende que todo crente deveria fazer 5 funções? Sem ter o dom, você é treinado. Tem alguns que têm o dom, tem outros que são treinados. Amém? A Bíblia mostra claramente que nós temos, por exemplo, que ensinar uns aos outros. Mas a Bíblia fala que tem alguns que têm o dom de mestre. Ok? É diferente. Então, irmãos, como nós queremos se relacionar como família e não queremos ter formalidades, nós queremos nos chamar pelo nosso nome. Isso facilita também, quando a gente teve que tirar o obreiro, ficou ruim,
Porque aí o cara não é mais obreiro, aí você tem que falar, é obreiro, aí eu tenho que ficar corrigindo, não, esse cara não é obreiro mais. Eu corrijo mesmo, porque eu sou chato com o nome. Os irmãos já sabem, eu vou continuar, tá? Porque eu quero que as pessoas, nomes não são colocados por acaso, é para identificar e para gerar uma mentalidade. Amém? Então vamos lá revisar, para ver se vocês entenderam, eu vou fazer perguntas para vocês. Então, a igreja usava o nome pastor para uma função de governo. Nós entendemos que essa função de governo é dos anciões, que são conhecidos também como presbíteros e bispos. Nós estamos escolhendo usar então entre esses três nomes. Eu não gostaria, né? Quem que está na frente da igreja? O ancião Yuri, né? Ficaria? O ancião Yuri, né? É o nosso ancião ali, né? É assim, né? Aí o ancião, cheguei, mano. Então nós estamos escolhendo o nome presbítero, ok? Por que nós não estamos optando mais por pastor? Bem alto, alguém? Porque é um dom, ok? Amém? Quem se identifica você como uma pessoa que tem facilidade, você gosta de cuidar de pessoas? Provavelmente vocês têm esse dom. Vocês devem fazer isso sozinha? Não, deve incentivar e treinar outras pessoas para fazer também. Fazer também como modelo, mas incentivar outras pessoas. Quem que dá o dom? Você pode buscar um dom? Pode. Agora, quem é que levanta os presbíteros? Ou dos presbíteros. Amém? Paulo falou, vá lá e estabeleça presbíteros. Ele não vai falar, ore. E eles têm que ter qualificações de maturidade. Claro que não vai ser escolhido, né? Um cara que chegou hoje na comunidade. Batizamos ele hoje. Cara, você vai ser presbítero. Ok. Um irmão veio entregar o GP para mim e disse que não queria mais facilitar. Aí ele falou assim, pastor, eu quero fazer que nem o senhor, eu não quero mais ter títulos. Eu falei, Deus, o cara não entendeu nada. Irmãos, eu estou renunciando à minha função? Não. Eu só vou ser chamado pelo meu nome. Eu não tenho nome de presbítero. Não está no meu RG. Presbítero Cleberson Gaioski de Matos. Meu nome não é presbítero. Meu nome é Cleberson. E como nós queremos relacionar como família, até para gerar mais intimidade, né? Eu só quero que você me chame como Cleberson. Eu reconheço que como para você é difícil me chamar de Cleberson, para mim seria difícil chamar o pastor Aloísio de Aloísio. Mas eu quero que não fique tão difícil para você, porque eu que estou te pedindo. Amém? Acostuma, mas é o seguinte, agora eu vou te corrigir. Quando você vai vir me chamar de pastor Cleber, falar meu nome é Cleberson. É porque se eu não fizer isso, nunca vai mudar. E como eu sou campeão de mudar nome, vai mudar. Agora, claro, né? Com isso não existe autoridade, não existe respeito, não existe honra. Deixa eu perguntar para vocês. Eu preciso ter um título do lado esquerdo do meu nome para você me respeitar? Então você nunca me respeitou se eu preciso disso. Você nunca me respeitou. É ou não é? Você só era um religioso. Então você vai me chamar de Kleber. Eu teria hoje dificuldade de chamar o pastor Aloísio de Aloísio, principalmente porque ele não deu essa liberdade. Mas no meu caso eu estou dizendo para você que é assim que eu gostaria de ser chamado, é assim que eu vou ser chamado.